Olá, boa noite, 6h01. Hoje é segunda-feira, 27 de março de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG lança projeto Redes e assina protocolo de intenções com outros tribunais. A audiência pública vai ouvir população em situação de rua em cidades do interior do estado. Primeira Semana Nacional do Registro Civil mobiliza tribunais em todo o país. Na entrevista de hoje, conversamos com o diretor do Foro da Comarca de Lagoa Santa, juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG lança projeto Redes e assina protocolo de intenções com outros tribunais. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Foi assinado nesta segunda-feira protocolo de intenções que formaliza parceria entre os órgãos do Judiciário para debater, propor e fomentar ações voltadas para ampliação do acesso à justiça a pessoas em situação de rua. Participaram da assinatura, além do TJMG, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e Tribunal Regional Federal da Sexta Região. No evento, o Comitê Pop Rua Jus, de promoção de políticas públicas judiciais de atenção às pessoas em situação de rua, lançou o projeto Redes, Respeito, Dignidade Humana e Empatia ao Semelhante. O Rede sistematiza todas as ações do TJMG dirigidas às pessoas com trajetória de rua e às comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade, como as indígenas. O protocolo de intenções, que tem o TJMG como articulador, prevê que os 4 tribunais tenham equipes atuando como um fórum qualificado para a troca de saberes, tecnologia e projetos, aperfeiçoando as ações voltadas a esse público. O presidente do Judiciário Estadual Mineiro, desembargador José Arthur Filho, destacou a importância do braço social do Tribunal de Justiça. É um momento muito significativo, onde nós envolvemos várias instituições nesse grandioso projeto, que na verdade ele se desdobra em 6 projetos: acolhimento de pessoas que se encontram na rua, de mulheres, de violência doméstica, de reinserção dos encarcerados da sociedade, do direito indígena. Então realmente é um projeto inusitado e que, tenho certeza, fará muito bem à sociedade mineira e irá reverberar junto ao Inovare e junto ao país como um todo. É importante assim, essa parceria entre os tribunais, né, presidente? Eu acho que os tribunais hoje estão, todos eles envolvidos numa situação nova, talvez, que não cabe a nós, juízes, magistrados, desembargadores, apenas julgar processos. Nós temos um compromisso social significativo. As nossas instituições devem ser usadas para realmente atender a essa população carente, às pessoas fragilizadas, aos excluídos, aos invisíveis. Então é uma outra função, é outra mentalidade, um outro paradigma que passa a ter o judiciário envolvendo os demais tribunais. Entre o público contemplado estão mulheres, população LGBTQIAP+, crianças, adolescentes, idosos, negros, egressos do sistema prisional, migrantes, indígenas e pessoas com deficiência ou sofrimento mental. A parceria tem prazo de vigência de 36 meses. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza na próxima quinta-feira, dia 30, em Ipatinga, audiência pública sobre a Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua. O objetivo é ouvir a população em situação de rua das cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Governador Valadares. A audiência será conduzida pela superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG,
TJMG, desembargadora Maria Luísa de Marilac, e pela juíza Cláudia Helena Batista, representando o Comitê Pop Rua Jus. O encontro vai tratar sobre a política judicial de atenção à população em situação de rua, discutindo questões como acesso à justiça, cooperação administrativa entre instituições em favor dos direitos e garantias dessas pessoas. Foram convidados representantes do Poder Executivo, do Ministério Público de Minas Gerais e da Defensoria Pública de Minas Gerais. A audiência será realizada, então, no dia 30 de março, a partir das 9 horas da manhã, no Tribunal do Júri do Fórum de Ipatinga, na Praça dos Três Poderes, 170, no centro da cidade. O município fica na região mineira do Vale do Aço. TJMG e Sigma assinam termo de intenções para combater violência contra a mulher. A repórter Renata Marques tem os detalhes. O TJMG assinou com a empresa canadense Sigma Lithium um termo de intenções para implantação de programa de combate à violência contra a mulher na região do Vale do Jequitinhonha. O acordo definitivo será fechado nas próximas semanas e prevê várias ações em Itinga e Araçuaí com base na Lei Maria da Penha. A parceria também conta com a participação da Polícia Militar de Minas Gerais. A iniciativa partiu do juiz titular da 2ª Vara Criminal da Infância e da Juventude da comarca de Caratinga, Jorge Arbex Bueno, que representou o Tribunal de Justiça no evento. A parceria prevê que as prefeituras de Itinga e Araçuaí disponibilizem imóveis para abrigar as mulheres. A manutenção das casas ficará por conta da Sigma Lithium. O programa de combate à violência doméstica tem 3 campos de atuação: acesso à justiça, emancipação das mulheres e ressignificação das famílias. A Sigma Lithium é uma indústria voltada para a exploração de lítio, mineral utilizado na fabricação de baterias para veículos elétricos produzidos em todo o planeta. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Renata Marques. A seguir no próximo bloco, primeira Semana Nacional do Registro Civil mobiliza tribunais em todo o Brasil. E ainda, na entrevista de hoje, conversamos com o diretor do Foro da Comarca de Lagoa Santa, juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho. A cidade de Lagoa Santa, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. São 6h08. Aguarde, voltamos em instantes. Primeira Semana Nacional do Registro Civil mobiliza tribunais em todo o país. As informações com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. A primeira Semana Nacional do Registro Civil acontece entre os dias 8 e 12 de maio. O evento vai mobilizar as justiças estaduais e federal num esforço concentrado para erradicar o subregistro civil de nascimento no país e ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros, especialmente para a população socialmente vulnerável. Dados de estatísticas do Registro Civil do Censo de 2022, do IBGE, apontam que 2,7 milhões de pessoas não possuem certidão de nascimento. A iniciativa, coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, é uma das primeiras ações do Programa de Enfrentamento ao Subregistro Civil e de ampliação ao acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Defensoria Pública da União articula melhorias no atendimento do Ministério da Previdência Social. As informações com Carolina Oliveira. Atentos às demandas dos brasileiros que necessitam de auxílio do governo, os membros da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União reuniram-se com o secretário do Regime Geral da Previdência Social do Ministério da Previdência, Adroaldo da Cunha Portal. No encontro, os defensores falaram sobre as principais preocupações da instituição, como, por exemplo, em relação ao passivo de perícias médicas.
Hoje, o Brasil já conta com mais de 1 milhão de pessoas que aguardam na fila da perícia do INSS para receber benefícios. De acordo com a coordenadora da CCR-Prev, Defensora Pública Federal Fernanda Ram, em alguns lugares do Brasil, a espera é de mais de 5 meses. O secretário do Ministério disse que está trabalhando para a edição de uma medida provisória que prevê bônus aos médicos peritos com o objetivo de incentivar a realização de mais perícias diárias e mutirões. As autoridades também conversaram sobre os cálculos de aposentadoria por incapacidade permanente ou pensão por morte previstos na Emenda Constitucional número 103 de 2019. A mudança gerou queda drástica no valor dos benefícios comparado à legislação anterior. A DPU encaminhará por escrito sugestões de alteração do texto constitucional para garantir uma melhor adequação ao sistema previdenciário. Da Defensoria Pública da União, Carolina Oliveira. Entrevista. Hoje, no TJ Minas Notícias, segunda edição, conversamos com o diretor do Foro da Comarca de Lagoa Santa, coordenador do Sejusc, juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho. Prazer conversar com o senhor aqui na Rádio TJ Minas. Boa noite. Boa noite, Sandro. O prazer é todo meu conversar com você e com os ouvintes da nossa rádio e do jornal da Rádio TJ. Doutor Carlos, fala pra gente, como que é estar à frente, atuando aí na direção do Foro da Comarca de Lagoa Santa? Olha, estar à frente da direção do Foro de uma comarca como Lagoa Santa, que é uma comarca aqui da região metropolitana, é verdadeiramente você gerir a coisa pública. As funções do diretor do Foro estão previstas na Lei Complementar 59, que é a nossa lei de organização judiciária, o artigo 65, e elas vão desde situações corriqueiras, por exemplo, como você acompanhar a manutenção no prédio, manutenção de uma janela, manutenção de uma caixa d'água, até situações complexas, como você julgar um processo administrativo envolvendo um servidor, você ser o corregedor dos serviços extrajudiciais na comarca, você cuidar do arquivo da comarca, você regulamentar o uso do prédio do fórum e você administrar, inclusive, uma verba pública. Quer dizer, ele vai cuidar da gestão do fórum, das pessoas que trabalham no fórum, enfim, ele vai fazer com que a máquina administrativa do fórum caminhe em compasso com a máquina jurisdicional. O senhor poderia contar, por exemplo, para a gente, experiências na comarca, no Sejusc da comarca, né, de Lagoa Santa? Eu estou como coordenador do Sejusc aqui desde 2015, quando o Sejusc foi instalado. O Sejusc, quando começou, ele nem se chamava Sejusc, era só Sejusc. E qual que era a função principal dele? Era mediar conflitos entre pessoas, mediar e buscar conciliação, tanto na esfera processual, quanto depois na esfera extraprocessual. Porém, hoje, o escopo do Sejusc se ampliou para a cidadania. Daí o nome Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. E nesse trabalho de cidadania, o escopo do Sejusc é muito grande. Porque você pode fazer, por exemplo, um trabalho de arrecadação de cestas básicas, por exemplo, para distribuição para pessoas carentes, ou para situações aí emergenciais, como você pode realizar casamentos coletivos, você pode buscar realizar documentos, você pode participar de multirões. Então, o Sejusc é a porta de entrada do cidadão dentro do Tribunal de Justiça. Mas é importante dizer que é uma porta de entrada onde não há formalidades, onde o cidadão é recebido no tete a tete, no olho a olho. E é acolhido. É um instrumento que o tribunal tem para acolher as pessoas e ajudá-las a resolver tanto os seus conflitos jurídicos quanto as suas questões de cidadania, que podem ser dos mais variados temas e diversidades. Doutor Carlos, e a comarca de Lagoa Santa, ela atende outras regiões ou apenas a população da cidade mesmo? Lagoa Santa só atende o município de Lagoa Santa. Não tem outros distritos. É uma comarca com extensão territorial pequena, mas um município pujante e muito importante. Hoje, junto com o Vespasiano, eu penso que Lagoa Santa está entre os principais municípios do Vetor Norte. É um município que abriga aqui, em partes, o aeroporto de Confins, é um município que tem muitos investimentos na área hoteleira, na área de prestação de serviços e principalmente na área de turismo,
causa da lagoa que nós temos aqui no centro da cidade, que é um local muito bonito, cercado de restaurantes, de bares, de áreas para caminhada, esporte e lazer, e que grande parte da população da região metropolitana conhece e desfruta. É uma cidade que sofre com os problemas da região metropolitana, então tem realmente as questões ligadas à violência, né, tráfico de drogas, principalmente violência familiar contra a mulher, é um grande problema social que tem na comarca, mas a comarca, em contrapartida, também oferece uma grande qualidade de vida, né? A cidade é uma cidade muito boa de morar. Como dizia Peter Lund, que foi um historiador que elevou o nome de Lagoa Santa nas pesquisas arqueológicas que ele fez, Lagoa Santa, eis aí um bom lugar para se morar. Quero agradecer muito o diretor do Foro da Comarca de Lagoa Santa, coordenador do Sejusc, juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio TJ Minas e até uma próxima oportunidade, doutor Carlos. Eu que agradeço, Sandra, e estou à disposição de vocês aí. E a comarca está à disposição de toda a população de Minas Gerais, da região metropolitana, para o que for preciso, o que for necessário. 6h17. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Mas você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. Lá no final da página há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Acompanhe o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. E continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Boa noite e até amanhã.